Olá, hoje nós vamos aqui bater um papo sobre política, né? Política, mas o que é política e para que ela existe? No meu conceito, depois de ter estudado alguma coisa sobre política, eu digo para você que política é a arte de governar o ser humano. Como é que surgiu a política e por que surgiu a política? A política surgiu a partir do momento em que o homem começou a viver muito próximo, a viver em sociedade, começou a se organizar em sociedade, e com essa organização surgiram o que? As polis, né? As cidades, né? Quem faz essa definição muito bem é o pessoal lá do tempo da Grécia, lá atrás, muito antigo, né? A Grécia é um dos países mais antigos do mundo e é o berço da cultura para toda a civilização de todos os países, né? Então, a partir do momento que a sociedade começou a ser organizada, precisou o quê? De leis, de normas, de convivência, porque cada um queria fazer valer o seu direito. Mas aí precisou haver aí, né, um conjunto de homens e mulheres que se reuniram para traçar leis comuns para toda a sociedade. Então, a partir daí que, no meu entendimento, pelo que eu pesquisei de política, surgiu então esse termo política, que significa, né, a arte de governar para o povo, porque precisamos de regras e eu não posso fazer a minha, você fazer a sua e assim por diante. Então tem que realmente haver um conselho de pessoas, né, líderes, né, grupo de líderes para determinar aquilo que vai ser necessário para que uma sociedade ela conviva de forma harmoniosa, fazendo valer os seus direitos e principalmente cumprindo os seus deveres, né? Aí o que a gente vê falando politicamente no Brasil? A minha intenção, pessoal, em fazer este vídeo, a minha intenção desse bate-papo, claro, além de esclarecer necessidades particulares do grupo que vai me assistir, mas também, né, de pessoas que nem sabem que tem que ter uma consciência política. Então, né, nós, seres humanos, principalmente nós que moramos na cidade, nós vivemos sobre regras, né, tanto na área da educação, como na área da saúde, como na área da segurança, nas áreas de locomoção na cidade, enfim. A nossa vida ela é feita muito mais de deveres, de regras, do que apenas de direito, né? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, aonde as pessoas, né, começam a reclamar da política, começam a reclamar dos governos, começam a reclamar, né, de tudo aquilo que tem lhes sobrevindo com as decisões da política e falam que não gosta da política, que não quer ver a política, que tem raiva de quem gosta da política, tem raiva de quem pensa em política. Então, e aí a gente vai chegar numa seguinte conclusão após a apresentação desse vídeo, que eu vou apresentar agora em seguida. Então, após a apresentação eu volto e a gente continua o bate-papo, e o nosso bate-papo vai estar centralizado em um tema: conscientização política, coisa que muitos poucos brasileiros têm. Eu não vou ficar aqui traçando textos mirabolantes, palavras eruditas, não. Vou bater um papo com você no coloquial para que você venha entender a importância que tem todos nós termos uma consciência política, um envolvimento político para que a gente venha a ter uma vida, no mínimo, tranquila e sossegada no país que a gente vive. Então vamos ver o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Destes, mais de 140 milhões são eleitores. Está nas nossas mãos a escolha daqueles que nos governam, que administram nosso país, nossos estados e cidades, além dos que criam leis para que a nossa vida possa melhorar. Mas se está nas nossas mãos, por que é que muitas vezes atribuímos só aos políticos a culpa pelo que não vai bem? Será que estamos fazendo o nosso papel de eleitores e, antes de tudo, de cidadãos? Essa é a reflexão que eu te convido para fazer junto comigo a partir de agora. Achar nas ruas quem tem o que reclamar dos políticos é tarefa fácil.
político brasileiro, na realidade, ainda tem que melhorar muito, tanto na questão da ética como na questão da moral. Por quê? Porque ainda falta muita coisa para que esse Brasil seja um país sério. Então, o que falta são políticos realmente que tenham um compromisso com a sociedade. Todos são péssimos, não tem exceção. E os políticos, para mim, não faz nada. Né? O nosso Brasil está uma porcaria. Cada vez mais pior e assim piorando cada dia mais, né? As frases parecem até prontas. Por toda parte que se vai, é a mesma história. Um bocado de corrupto, porque os políticos hoje não merecem confiança mais a gente dar aquele apoio a ele, né? Tá tudo horrível, péssimo. Não faz nada que cumpre. Nada que fala, que promete, não tem nada cumprido. Por isso é preciso questionar. Será que sabemos de verdade do que estamos reclamando? Será que estamos conscientes de quem é a responsabilidade de cada problema para cobrarmos da pessoa certa? Será que ao menos conhecemos e acompanhamos o trabalho dos poderes? O senhor sabe quem é o presidente da Câmara? Não, eu não tenho muito acompanhado essa questão da política pelo fato dessa decepção. O presidente da Assembleia, o senhor sabe quem é? Não, também não. O senhor sabe quem é o presidente da Câmara? Graças a Deus, não. Pode ser muito bom, mas para mim, não. O senhor não se informa? E nem conheço e nem quero. Presidente da Assembleia? Também não. Nem sei, nem quero saber, porque não vale a pena. A senhora conhece o presidente da Câmara? Não, O presidente da Assembleia, a senhora sabe quem é? também não. Não sei lhe informar, me desculpe. A população participa muito pouco da vida política, a população se informa muito pouco da atividade parlamentar e executiva e tem um baixíssimo grau de associativismo cidadão. O que eu falo de associativismo cidadão, me refiro à participação ativa em organizações da sociedade civil com finalidades sociais e políticas. Me refiro a sindicatos, a associações, a partidos políticos. A participação da sociedade em geral nos partidos políticos é muito pequena. Os partidos políticos são muito mal vistos, mas essa visão negativa dos partidos e dos políticos se dá também porque a sociedade pouco participa das atividades regulares da vida política nacional. Isso é fruto de uma história autoritária, em que a sociedade relegava para os políticos, para as elites, a responsabilidade de controlar e dirigir o país. Num sistema democrático, é a sociedade que controla a política. O cidadão que está lá na ponta, que é o beneficiário ao fim e ao cabo do serviço prestado pelo poder público, ele é quem tem a melhor condição de dizer se está havendo algo errado, se o serviço está sendo lhe prestado com legalidade e principalmente com qualidade. Então, se o cidadão ele se interessa e recebe para isso orientações de como interagir com os órgãos de controle, o horizonte que a gente pode mirar é um horizonte de melhoria constante do controle da gestão e, por consequência, num ciclo evolutivo da melhoria do próprio resultado da ação administrativa. Não podemos esperar salvadores da pátria. Temos que pensar que cada cidadão é competente, responsável e deve ser ativo na construção de uma via democrática, de construção de uma nação soberana e poderosa. Vamos a uma rápida explicação sobre os poderes da República, que são 3. O Executivo é representado pelo Presidente da República, os governadores dos estados e todos os prefeitos. Já o Poder Legislativo é composto pelos deputados federais e senadores, os deputados estaduais e os vereadores. O Poder Judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e ainda por todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Os poderes devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são 3, para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Vamos imaginá-los agora em funcionamento. Por exemplo, uma lei votada pelo Congresso Nacional diz que a partir de agora todos devem usar roupas pretas e, se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, portanto, a votação dessa lei. O Poder Executivo vai colocá-la em prática, publicando a lei, para que todos realmente usem a roupa preta. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não se vestirem de preto a partir de agora.
Esse exemplo, claro, é uma brincadeira, mas fica fácil entender as funções dos poderes. Legislativo vota as leis, Executivo coloca em prática e o Judiciário cobra o cumprimento. É compreensível que a população esteja desacreditada na política, mas abandonar o debate, abandonar a discussão, achar que aquilo não interfere na sua vida, não quero mais saber disso, não vou mais me informar sobre isso, não vai ajudar em nada, né? Não, vai prejudicar e prejudica. Exatamente essa mentalidade de que tudo que diga respeito à política é nefasto e negativo, essa mentalidade é muito prejudicial à democracia porque estimula a não participação da sociedade civil na vida institucional do país. E isso só pode produzir um maior distanciamento entre a classe política, os parlamentos, os governos e a sociedade civil. Então, a alternativa que nós teremos para construir um Brasil melhor só pode se construir através da política, com a participação mais ativa da sociedade, com uma cidadania ativa e participativa. E para ficar ainda mais claro que o poder está nas nossas mãos, eu vim até um escritório para dar vida a uma charge que circula pela internet, pelas redes sociais. Este tubo de cola representa o político corrupto e este grampeador, o povo. Somos nós quem mantemos o mal político no poder. Se estivermos bem informados, claro, não vamos dar suporte ao mal político. E então, o político corrupto não se mantém no poder. Daí a importância de mantermos sempre discussões sobre política no nosso dia a dia. População desinformada e desinteressada pelas coisas do poder público é um ambiente fértil para o desenvolvimento da lavoura da corrupção. Ela se gesta com base na desinformação. Hoje nós temos mecanismos muito mais efetivos de controle da sociedade e dos órgãos institucionais do Estado sobre a atividade política, seja parlamentar, seja executiva. Com a Lei de Acesso à Informação, com a criação do site Transparência Brasil do Governo Federal, qualquer cidadão pode ter acesso integral aos gastos de quaisquer governos, de quaisquer parlamentos. Hoje todas as câmaras, as assembleias devem divulgar as suas atividades cotidianas em sites públicos. Então a sociedade tem como acompanhar o dia a dia parlamentar, as discussões nas comissões internas, as discussões em plenário. E temos ainda o espaço dos próprios parlamentos, né? As galerias das câmaras, das assembleias, vivem vazias, só são preenchidas pela população em momentos de crise. Tem que se atualizar, né, para saber em quem vota nas eleições, né? Isso é fundamental também a população, né, cair de dentro e cobrar, saber exatamente. Mas assim, muitas pessoas acho que não ligam com isso, mas tá certo, tem que cobrar mesmo. Precisa sim, preciso. Você tem toda a razão. Toda a razão. E eu vou procurar mais, me informar. Essa foi a reflexão de hoje, a nossa parcela de responsabilidade em fazer um país melhor. Mas ninguém está isentando a responsabilidade dos políticos e das instituições, não. Bom, agora eu vou dar uma olhada aqui na internet no que anda em discussão no Congresso Nacional e repercutiu no noticiário nas últimas semanas. Até a próxima. Tchau. Então, pessoal, e nesse vídeo que vocês acabaram de assistir, eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante coisa a respeito disso. Vocês viram que aquelas pessoas que começaram o vídeo, né, xingando os políticos, né, criticando os políticos, no final do vídeo eles tomaram consciência de que eles realmente é que têm que ter responsabilidade na hora de escolher os seus candidatos. Isso é consciência política. Mas tá bom. Em se falando na escolha de candidatos, o que é necessário? Primeiro você tem que saber, né, quais são os tipos de cargos públicos que existem no Brasil, né? Então, se eu puder narrar, né, desde o maior até o menor, eu começaria lá por presidente da República, é o cargo principal do Poder Executivo. Tá? Eu estou falando do Poder Executivo, tá? Eu vou me ater não aos três poderes, mas sim ao Poder Executivo. Depois do presidente da República, vem os deputados federais. Depois, os senadores. Depois, os governadores de estados. Depois, os deputados estaduais. Depois, os prefeitos e depois, os vereadores.
Então, na esfera federal, quem que trabalha, né? O presidente da República, que é o poder executivo, e os deputados federais, que é os que fazem as leis. Na esfera estadual, o governador do estado e os deputados da Assembleia Legislativa do estado. São eles que fazem as leis, e o governador do estado, ele coloca as leis em prática, ele executa as leis. Na esfera municipal, que são as cidades, a autoridade, né, do poder executivo é o prefeito municipal e do poder legislativo é a Câmara Municipal. Então, é dessa forma que a gente escolhe as pessoas para diretamente governar a nossa vida. Como você viu no vídeo, o poder judiciário, então, quando ele é acionado, que seria o terceiro poder, ele vai julgar se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Mas, em tese, quem trabalha de verdade na elaboração das leis e na execução das leis diretamente para o povo, na elaboração é o poder legislativo e na execução é o poder executivo. Então, que isso fique muito importante para você. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como os políticos influenciam as nossas vidas, né? Vamos lá, eu vou aqui passar para vocês aqui, né, de como essas pessoas influenciam a nossa vida em cada esfera. Por exemplo, tem muitas situações que acontecem em cada esfera, mas eu vou estar falando para vocês de algumas situações aqui em cada esfera. Por exemplo, IPTU, Imposto Territorial e Urbano. Seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios, eles pagam IPTU, tanto se eles tiverem lá um barracão, uma empresa, ou se eles tiverem lá uma residência, uma casa. Cada uma que a gente considera isso uma edificação, ela tem um imposto territorial urbano, que é o famoso IPTU. E se você não pagar o IPTU, ele vai para a chamada dívida ativa no fórum e você pode ser executado lá e a justiça cobrar alguma indenização porque você não pagou o seu IPTU. E todos os moradores de uma cidade ou empresário de uma cidade têm que pagar o IPTU. Se não pagar o IPTU, você vai pagar de uma maneira ou de outra na justiça e não tem conversa, tá certo? Então, quem é que faz as leis para cobrança de IPTU numa cidade? Quem é que faz as leis? A Câmara Municipal. O prefeito chega e diz para eles assim, olha, vou aumentar o IPTU, que é o poder executivo. O prefeito representa o poder executivo, tá? Eu vou aumentar o IPTU. Então a Câmara Municipal vai pegar esse pedido do prefeito e vai votar para ver se vai aceitar a Câmara Municipal votar aquele aumento ou não. Então tá aí a importância de você escolher os seus representantes municipais. E você sabe o que é duro? Eu falei que eu ia usar uma linguagem bem coloquial. Né? Quando é época de eleição, muitas pessoas chegam na gente e oferecem R$50 para isso, um botijão de gás, oferece, sei lá, pagar uma conta, 1 quilo de carne, um churrasco. As pessoas compram de forma indireta o voto de muitas pessoas com esse tipo de promessa. Você nunca deve escolher um candidato que venha lhe fazer tal tipo de proposta. Você nunca deve votar numa pessoa porque ele cedeu alguma dessas coisas que eu acabei de dizer aqui e cede muitas outras coisas, um remédio, um apoio para arrumar um emprego e assim por diante. O seu voto, ele é válido por 4 anos para aquele candidato que você elegeu. Então você precisa estudar a vida dos candidatos nos quais você vai votar. Sei lá, numa eleição para vereador, mais de 100 participam. Você vai estudar a vida dos 100? É muito difícil você fazer um negócio desse. Mas você escolhe, você faz um filtro. Não, eu me simpatizo com esse, me simpatizo com esse, me simpatizo com esse. E aí você vai investigar a vida dele. Você vai procurar saber dele e principalmente quais são as suas propostas. E de posse dessas propostas, você vai principalmente acompanhar as suas falas públicas, as suas aparições públicas, principalmente em comícios ou em rádio e televisão, quando não tiver comício presencial. Você tem que ver as propostas e mais importante do que ver a proposta deles,
você deve guardar essas propostas, porque se esse candidato que está, né, prometendo tanta coisa, ele não cumprir, você tem poder como cidadão para ir cobrar uma providência dele, nem que for na justiça. Já para prefeito, o número de candidatos é bem menor, então fica bem mais fácil você analisar cada candidato na hora de escolher. Fica muito mais fácil, mas mesma coisa, você vai investigar a vida de todos? Você pode até investigar, porque são menos candidatos. Geralmente, acredito que não passa de 5 candidatos. Numa cidade como a nossa, geralmente é 3 candidatos que participam. O que você deve acompanhar? A mesma coisa dos vereadores. Os comícios e as suas declarações na imprensa, as suas falas no horário político local, se tiver, para que você conheça o plano de cada um deles. E aí, isso pessoal, é formação de consciência política. E outra, se aquela pessoa está prometendo que vai dar um avião para cada pessoa que for o seu eleitor, desacredita nisso, porque são promessas absurdas. E promessas absurdas é impossível de ser cumpridas. Eu vi um candidato uma vez que prometeu que ia dar R$5.000 para todos aqueles que concluíssem o ensino médio, mas não era a nível municipal, era a nível federal. Um absurdo, isso jamais vai acontecer. Então você vai votar numa pessoa que está prometendo uma coisa absurda? Você não deve, o seu critério não deve ser dessa forma. Você tem que pensar, tem que ver os planos, o planejamento, né? O que ele está planejando no governo, o que ele está prometendo para a população e ver se é coerente o que ele está prometendo ou não. Você tem que ver, é uma pessoa pública. E você sabe o que acontece que eu percebo? Muitos de nós que somos eleitores, a gente parece que trata essas pessoas, os políticos, não que eles não mereçam respeito. Claro que merecem respeito porque são autoridades, porém eles não são deuses. E uma coisa pode até te surpreender, eles são empregados do povo, porque é através dos impostos que o povo paga que é da onde sai o salário deles. Então os políticos nós temos que respeitar, mas nós não podemos tratá-los como semideuses, porque eles são nossos funcionários para trabalhar em prol à causa da sociedade. Tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, né, de outros segmentos, né, na esfera estadual e também na esfera federal. Então, isso é criar consciência política. É você entender qual que é o pensamento e as propostas dos candidatos. E depois de posse dessas propostas, desde que sejam coerentes, aí sim você escolha o seu candidato e vote nele. E o eleja. Só que a partir do momento que ele for eleito, você tem o dever de cobrar uma atitude e o cumprimento daquelas promessas. Pessoal, chega do nosso povo, o nosso povo brasileiro, ser um povo apático, ser um povo alheio, ser um povo que dorme em berço esplêndido. É por isso que o Brasil tem sofrido tantas consequências de uma má gestão por causa dos políticos, mas a culpa é deles? Em tese sim, mas a maior parte é nossa, porque somos nós que escolhemos eles e somos nós que damos o poder para eles. Lembra que política, um dos significados dela é poder que emana do povo? Tá? Isso é democracia, poder que emana do povo, tá certo? Então, se o poder nós damos para ele, então nós temos que ir lá e cobrar o poder que ele tem na mão, o que ele vai fazer com ela. Tem muita coisa bacana nesse vídeo e daqui a pouquinho, né, no próximo bloco, a gente vai então para a esfera estadual, as coisas principais que o Poder Executivo faz e que o Poder Legislativo faz na esfera estadual, que acerta a nossa vida? Com certeza acerta, tá bom? Então vamos sair da caverna de Platão, tá? Vamos sair da masmorra, vamos sair da estufa, vamos sair, né, desse bloco que a gente vive e vamos acordar, porque os políticos transformam e transtornam as nossas vidas quando nós escolhemos de forma irregular e irresponsável, tá certo? No próximo bloco a gente vai continuar na esfera estadual. Bom pessoal, na aula de hoje então nós vamos continuar falando agora, mas na esfera estadual. Na aula anterior, né, na primeira parte desse vídeo, foi falado a respeito da política como um todo que rege a nossa vida no plano municipal, ou seja, na cidade que nós moramos ou na cidade que você vai morar. Então não interessa em qual cidade, acredito que do mundo, mas estou especificamente falando do Brasil, que o sistema seja diferente. Então,
só dando uma relembrada, existem 3 poderes: o poder executivo, que é representado no caso municipal pelo prefeito, o poder legislativo municipal, que é representado pela Câmara dos Vereadores, e o poder judiciário, que é representado pelo juiz ou juízes locais aqui da cidade que a gente mora, que você mora. Não vou nem citar nome de cidade, mas da cidade que você mora. Então, agora nós vamos falar no sentido de uma abrangência maior, que vai envolver o Estado. Será que o governo do Estado, os legisladores do Estado, legisladores, você sabe quem que é mesmo? Aqueles que fazem as leis. Agora já não são mais a nível municipal, e sim a nível estadual. Bom, o Estado, será que as leis que o Estado faz interferem na minha vida municipal? O que você acha? Sim ou não? É claro que interfere, principalmente no que se diz respeito à parte de impostos. Aí já é uma abrangência maior. Veja bem, você paga diversos impostos municipais e também paga diversos impostos estaduais. É claro que eu não vou falar aqui todos eles, mas um dos que mais vai acertar a mim e a você no dia a dia, sabe qual é? Principalmente para aqueles que possuem veículos automotores, é um deles, é o IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores, que todo mundo paga. Se você não pagar esse imposto, esse imposto ele é, vamos falar assim, idealizado pelo governo, pelo executivo estadual, pelo governo estadual. Ele é idealizado. Agora, ele é formalizado, ele é feito lei, sabe aonde? Na Câmara dos Deputados Estaduais. Então, esse imposto aí, ele incide sobre qualquer veículo automotor no Brasil, seja moto, trator, carro, caminhão, enfim, que faz transporte no Brasil terrestre, tá certo? Esse imposto incide sobre lá. E quem vota a criação, a implantação ou mesmo o aumento do valor desse imposto IPVA são os deputados estaduais. São eles que votam. O governo tem a ideia de falar, vou colocar um imposto sobre o veículo, aí o nome dele vai ser IPVA. Então é levado para a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, não é Câmara, mas é Câmara, não deixa de ser Câmara também, mas é a ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, lá onde é votado se vai aumentar ou se não vai. E isso influencia, pessoal, em todas as áreas. Então, só estou dando um exemplo que o governador institui e a ALESP, ela pega e faz a lei, tá? Se essa lei for em algum ponto incoerente, qualquer cidadão tem autonomia para entrar na justiça e contestar aquela lei. Claro, sempre mediante a representação de um advogado. Qualquer cidadão pode contestar aquela lei, mas ele tem que ir atrás, porque se você ficar dormindo em berço esplêndido e ninguém for atrás, acontece o que está acontecendo geralmente no Brasil. Os impostos aumentam, e ninguém. A única coisa que a gente faz é murmurar com um companheiro de trabalho, da igreja, da rua que você mora, mas ninguém vai atrás, quase ninguém vai atrás para protestar contra aquele aumento, tá certo? Então, que você fique muito sabendo que o que o governo estadual ele decide influencia diretamente a sua vida. Tem um outro imposto que nós pagamos, são diversos, sei lá, eu não conheço todos, mas um outro imposto que ele incide sobre a nossa vida fatalmente é o imposto chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Então você pode ver, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, é uma divisa de estado. Nós moramos, em uma cidade que só um rio divide um estado do outro. Então o que acontece? Quando vai, daqui para outro estado, o outro estado de lá cobra, a nota fiscal para saber se o imposto foi recolhido ou não, e quando vem de lá para cá é a mesma coisa. Quem é que faz essas leis?
A Assembleia Legislativa de cada estado, no nosso caso, o estado de São Paulo, né? E quem é que deu a ideia de fazer essas leis? O governador do estado. Aí você vê então a importância de você escolher e escolher bem os seus representantes. Além de você escolher bem seus representantes, né? Eu não falei isso no começo, porém ela vai se enquadrar em qualquer ponto. Ainda que eu fosse falar, que nem eu vou falar daqui a pouco no nível federal, incidiria a mesma coisa. Eu poderia jogar lá na frente o que eu vou falar agora, né? Você tem que saber também, além da escolha dos seus candidatos, você tem que procurar descobrir quais são as ideologias do partido que o seu candidato representa. Sabe por quê? Porque uma vez nós fomos cobrar um político, né, a respeito de determinada ação, né, que aquilo não poderia acontecer daquela forma, que aquele político teria, que ele foi eleito para nos representar, ele não foi eleito para mandar na gente. O político, como eu falei na parte anterior, ele é funcionário da sociedade, é a sociedade que paga eles através dos impostos que nós pagamos, IPVA, ICMS e assim por diante, isso a nível estadual. Então, eles não são feitores sobre nós, eles são funcionários nossos. E por isso nós temos o direito de cobrar. Mas como eles estão agora no poder que eu, seu pai, a sua mãe e talvez você deu para eles, eles acham que mandam na gente. Mas não mandam. O problema é que eles fazem leis. Mas quem os colocou lá fomos nós. Então tá aí a gigantesca responsabilidade de nós sabermos em quem nós estamos votando, em quem nós estamos colocando no poder. Porque depois que ele estiver no poder, vai ser mais difícil, né? A gente discordar deles, vamos dizer assim. E é por isso que existe então o poder judiciário, que quando há alguma injustiça praticada por qualquer político ou crimes diversos que eles podem praticar no exercício temporário das funções, a gente procura justiça para tentar resolver. E qualquer cidadão, ele é apto para propor em seu nome ou em nome da coletividade uma ação contra qualquer ilegalidade existente no município, no estado ou na federação, no nosso país a nível federal. Tá certo? Então, além de você conhecer a pessoa, o caráter do candidato, a história dele, os planos dele, você também tem que conhecer qual é a ideologia do partido. Isso é muito importante. Que você conheça o que o partido pensa. Sei lá, né? Vamos citar aqui PMDB, PSDB, PDT, PL, que são diversos, né? No Brasil, você tem que entrar no site deles, né? Você tem que procurar saber da história da formação desse partido político para você saber o que ele pensa. Porque um partido político ele é regido por um estatuto, por uma norma, por uma ideologia. Então você vai ler, por isso que tudo isso que eu estou falando para você, além do candidato, os planos do candidato, você tem que conhecer também a ideologia do partido. Quando você faz tudo isso, você está formando em você uma consciência política. Você pensou que era fácil, né? Era só você conhecer o candidato e era o suficiente? Não, você tem que esmiuçar a vida dele. Você tem que fazer um raio-x dele, e não somente dele, mas também da ideologia do partido que ele representa. Eu estava falando para vocês ainda há pouco que um dia desse eu encontrei, a gente foi cobrar alguma coisa de um político eleito que estava no exercício do seu mandato, né? Sabe o que ele falou para nós? Eu não vou atender o pedido de vocês porque eu tenho que ser fiel à ideologia do meu partido. É justo isso? Você acha que é justo isso? No meu conceito, eu nunca mais voto nesse político porque ele traiu minha confiança. Ele traiu a confiança do povo. Eu nunca mais votarei nele. E aí vou fazer o possível também para espalhar essa notícia para que mais pessoas de bem nunca votem nesse político. Porque outras pessoas que votaram nele não estão sabendo que ele falou isso para mim, né? E para aquele pessoal que estava comigo. Eu tenho que ser fiel à ideologia do partido.
ele não tem que ser fiel à ideologia do partido coisa nenhuma. Ele tem que ser fiel, ele tem que responder, ele tem que atender àqueles que colocaram ele lá no poder. Porque ele é representante de quem elegeu ele. E cabe a mim e a você exercer, eu não digo nem direito, mas o dever de cobrar uma postura sensata desse político que foi colocado lá. E que talvez, se ele ainda não nos atender, que seja a última vez que ele seja eleito para representar a mim, a você e a toda uma sociedade perante o poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal. Então é muito sério, né? É muito sério eu estou falando agora para um público jovem, mas isso serve para todas as idades, porque nunca é tarde, né? Para a gente tomar consciência das nossas responsabilidades, principalmente no tocante à política. Mais uma vez eu vou dizer assim, pessoas chegam para mim e falam assim, eu não gosto de política, eu odeio política, mas você não pode esquecer que tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e quanto a nível federal, a nossa vida ela é regida pela política. Né? Por exemplo, eu moro no estado de São Paulo, talvez você você que está me assistindo pelo Brasil todo e em países de língua portuguesa, você pode comprovar que no estado de São Paulo talvez seja um dos estados que mais tem o que nas rodovias? Pedágio. E não tem conversa, ou você paga ou você não passa, e se você insistir em passar sem pagar, né, eles mandam a polícia atrás. Ou nem precisa hoje, né, com os radares detecta que tem hoje, que a hora que você passar no pedágio você é identificado, a multa chega para você depois pelo correio. E não tem o que fazer. É com imagem de vídeo, é foto e constata a sua velocidade, tudo que você aprontou ali no pedágio vai estar registrado. Sabe quem mandou fazer isso? O governador do estado. Sabe quem foi que votou que isso tem que ser feito? Essa punição tem que ser feita? Os políticos que nós colocamos, no caso estadual, lá na Assembleia Legislativa, no nosso caso aqui, no estado de São Paulo. Ou seja, os deputados estaduais. Os deputados estaduais. Então, meus amigos, é muito importante, né? O Brasil, eu tenho 52 anos, estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de outubro de 2022. Inclusive, estamos vivendo um momento muito tenso, né, de período eleitoral aqui no Brasil. Então nós temos que ter muita cautela, nós temos que ter muito compromisso, nós temos que pensar em nós que estamos vivos aqui no presente e nós temos que pensar também nos nossos filhos e nos nossos netos que vão colher fruto das nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Por isso é preciso ter consciência política. Nós não podemos ficar, né, semelhante àquela linha que tem, né, uma das frases do hino nacional brasileiro, dormindo em berço esplêndido, né? Deitado eternamente, olha só, deitado eternamente, dormindo em berço esplêndido. Por quê? Porque a política como um todo, ela influencia em 100% da nossa vida no dia a dia. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na época da pandemia, né, o governador do estado, o poder executivo estadual, mandou que fechassem as cidades no estado. O prejuízo individual foi gigantesco, o prejuízo para os empresariados foi gigantesco e quase à semelhança de outros estados do Brasil e quase a nossa população faliu, né? Quem fez isso? Poder Executivo. A ordem teve que ser cumprida. E de quem não cumprisse, pessoas foram presas no estado de São Paulo. Se eu não me falha a memória, uma das que mais marcou foi uma senhora que estava sentada numa praça, nem trabalhando não estava. Né, numa época de pandemia, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas que parece que foi na cidade de Ribeirão Preto, mas desconsidera, porque eu não me recordo qual foi a cidade agora, tá bom? Para não ficar direcionando para A nem para B. Mas quem que deu essa ordem? O político que eu ajudei a eleger? Não, eu não votei nele, não é que eu quero me eximir de culpa não,
mas também tenho a minha participação. Mas foi o político que o povo colocou lá em cima. Aí ficou aquele negócio, hashtag fique em casa. Todo mundo ficou em casa, só que isso não foi falado para o banco, para os bancos, não foi falado para os credores, para aquelas pessoas que mandavam boleto para casa para nós, não foi falado que a gente estava em casa e, portanto, a gente não tinha dinheiro para pagar nossas contas. Os boletos continuavam chegando, mas eles mandaram a gente ficar em casa. Quem que mandou? O representante do Poder Executivo. E nós tivemos que ficar, e todo mundo sabe que os prejuízos foram gigantescos. Vários pais e mães de famílias perderam seu emprego porque as empresas com as portas fechadas não produziam. E se não produziam, não tinham condições de pagar os salários. E foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia, tá certo? No meu caso, eu não parei de trabalhar e eu não morri por isso. Então, é muito lógico que nem todo mundo precisava parar de trabalhar. Eu acredito que somente aquelas pessoas que estavam em grupo de risco, essas poderiam ter um cuidado maior. Mas a grande maioria da população não precisava parar de trabalhar. Eu não parei de trabalhar. E nem, contudo, tive qualquer prejuízo a respeito disso na minha saúde. Eu sei que houve problema, muitas pessoas morreram. Porém, né, isso poderia ter sido evitado. Será que se fosse um outro governador que tivesse e não o que está agora na atualidade, será que se fosse outro, ele mandaria também ficar em casa, ficar parado, ficar tudo fechado? Talvez tivesse uma consciência melhor e mais abrangente pensando na população. É o que eu falei, mandou ficar em casa. Mas ninguém falou quem que ia pôr comida na minha mesa, ninguém foi na minha casa levar uma cesta básica e também não falaram de que forma é que eu poderia pagar as minhas contas e nem falaram para os empresários como é que eles fariam para pagar os seus funcionários. Difícil, né? Então, você vê o porquê que você deve se preocupar com a política. Tem duas formas de você participar da política. De forma direta, você se candidatando, ou de forma indireta, escolhendo com consciência, a famosa consciência política, escolhendo com consciência os seus representantes, sabendo de A a Z quem que você está colocando no poder. E por último, ter a consciência que eles não são os feitores da população, eles não são os dominadores da população, eles são os nossos funcionários e nós temos o dever de cobrar que eles tenham uma atitude de representantes do povo. Mas você sabe o que acontece, infelizmente? Às vezes eu estou em algum evento, aí chega um político, um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, sei lá. Não que eles não devam ser respeitados, claro que devem ser respeitados como autoridades. Porém, parece que a gente trata eles como Deus. Talvez se Deus chegasse naquele evento, talvez não fosse bem tratado igual eles. Parece que tem medo. Pelo contrário, quem tem que ter medo são eles. Porque são nós que colocamos ele no poder. E se ele não agir de forma correta, ele não vai entrar de novo. Tá certo? Então, pessoal, isso que eu estou falando para vocês aqui é um bate-papo de conscientização. Não estou usando termos técnicos, não estou usando palavras eruditas. Estou falando assim num conceito bem coloquial, bem abrangente do dia a dia. Eu sou uma das pessoas que eu nunca tive consciência política até o momento dessa eleição que nós estamos vivendo agora em 2022. Mas a partir daí, gente, vocês podem ter certeza. E eu vou ter a consciência política, e eu vou para as redes sociais, eu protesto, eu cobro, porque eu tenho que pensar em mim no momento presente, mas também tenho que pensar nas gerações futuras. Tá certo, pessoal? Então agora nós vamos para o âmbito federal, tá? Nós vamos agora para o âmbito federal. No âmbito federal tem a mesma coisa, executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Mas eu vou me ater ao poder executivo e ao poder legislativo, né? O poder executivo é representado por quem? Pelo governo federal, né? Então você acha que o que acontece lá em Brasília, que é a nossa capital, que anteriormente era Rio de Janeiro e foi mudado para Brasília para isolar os políticos da população, essa é uma informação que a história conta, porque quando era a sede do governo federal no Rio de Janeiro, era só abrir a porta e já estava na rua. Agora não. Agora está lá na esplanada dos ministérios. Os políticos estão isolados e cercados pela guarda real. Eu me esqueci o nome da guarda agora. Os dragões da independência, né?
estão lá cercando e ninguém entra lá. E eles estão isolados. É difícil você ter o acesso à esplanada dos ministérios e principalmente aonde o governo federal fica, né? Por causa de quê? Por que foram para lá? Foram lá para proteger os políticos. Esse é o meu conceito com base em toda a história que eu estudei. Qual que é a intenção de transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília? Para quê? Lá no centro do país, lá no centro-oeste do país. Para que será? Né? Eu prefiro pensar, porque eu tenho o direito de pensar, eu tenho liberdade de expressão, que foi para proteger os políticos e afastarem eles, né, de uma cobrança mais aproximada da população. Então, pessoal, o governo federal, ele praticamente que controla o caixa, o dinheiro do país, assim como o estadual e assim como o prefeito. São eles que controlam todas as rendas que entram no país através dos inúmeros impostos que tem. Então você acha que uma ação que o governo federal lá, ele toma, influencia a sua vida? Claro. E eu vou falar para vocês duas delas que impactam poderosamente a vida de todo cidadão brasileiro. O imposto de renda sobre pessoa física. Então, tudo aquilo que, né, tem um limite, né, tem um limite. Eu não me lembro agora, mas acho que é acima de 25 mil, 26, 27 mil, eu não me lembro agora exato, mas está nessa casa aí, né? Acima desse montante que você ganha, 27, 28 mil reais, eu não me lembro agora, por ano, quem faz a partir dali tem que fazer a declaração de imposto de renda. O governo quer saber, e ele tem prova disso, viu, pessoal? Porque a empresa que paga o seu salário, ela informa o governo federal que ela te pagou 28 mil reais, um exemplo assim. E você vai ter que declarar todos os bens que você tem. Casa, carro, moto, terreno. E aí o governo começa a ficar, o governo federal ele começa a ficar atento. Peraí, ele ganha 28 mil reais por ano? Tá. Como é que ele tem um carro de 100 mil reais? Como é que ele tem um terreno de 150 mil reais? Como é que ele tem uma casa de 300 mil reais se ele ganha 28 mil reais por ano? Então, isso aqui é uma forma assim, bem didática de dizer para você, mas existe mais implicações. É muito mais completo isso que eu estou falando para vocês. Então, através da Receita Federal, que é onde o governo federal impõe esse imposto sobre cada um de nós, e esse imposto ele já é descontado na fonte, ou seja, antes da sua empresa pagar o seu salário, ela já desconta essa quantia. Se eu não estou equivocado, é pouca diferença que eu posso errar, mas é 11% do seu salário, ou seja, de cada 100 reais que você ganha, o governo tira de você 11 reais, caso você ultrapasse aquele teto. Quem que mandou fazer isso? O governo federal. Se você quer uma outra coisa que influencia drasticamente a vida do trabalhador brasileiro, a aposentadoria. Eu me lembro da época em que os meus avós aposentavam com X anos de trabalho, né? 50 anos de idade a pessoa já estava aposentada. Agora você imagina, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos e nunca fiquei desempregado na vida. Você vender, quer dizer, você não teve vida. A partir dos 13 anos, quando você ia começar a viver, o que aconteceu? Veio o trabalho. E aí você trabalha, né? Chegava lá aos 50 anos, você aposentava. No mínimo, né, pela nossa estatística de vida, pela nossa longevidade, você teria pelo menos mais 20 anos de saúde, de vida para viver. Desculpa, pessoal, estou com um pouquinho de tosse. Você teria mais 20 anos. Então, esses 20 anos você iria aproveitar a sua vida. Você passou o melhor da sua vida trabalhando. O que acontece agora? Agora a expectativa de vida foi para 70. E agora existe uma junção. Você tem que trabalhar tantos anos e você tem que ter determinada idade. Se você não tiver, e agora está próximo já de 70. Então, né, se você não ter 70 anos de idade e se você não tiver X anos de contribuição, você não pode aposentar. Agora, eu vou dizer para você, com a vida doida que a gente leva, né? Com essa correria que a gente faz na nossa vida, com essas porcaria que a gente come o dia inteiro, que tudo hoje é envenenado. A gente compra tudo, muita coisa, muito alimento sintetizado, né? Muito refrigerante, fora os agrotóxicos que estão aí para poder fazer com que o alimento chegue na nossa mesa. Eu digo para você que quando a gente chega a 70 anos, a gente já está arrebentado.
Aí aposentar para quê? Aposentar e morrer. Agora, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer para você que quem fez isso? Os políticos. Agora na esfera federal. Quem fez isso? Os políticos. Quem teve essa idealização desses projetos de aposentadoria ou de imposto de renda? O governo federal, o poder executivo. Agora, o governo federal não é porque ele quer, não é porque o governo federal quer que é feito. Ele dá a ideia, ele dá a sugestão. Aí para onde vai? Vamos instituir o imposto de renda sobre pessoa física. Vamos instituir uma aposentadoria mais tardia. Ele pega e manda esses projetos para a Câmara dos Deputados Federais. Porque não basta o governo federal querer, não basta. Ele faz, aí vem para o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados Federais, e aí eles vão discutir e vão votar. Aí eles vão votar se o governo pode ou se não pode fazer aquilo. Então, a importância de você conhecer a ideologia do partido do seu candidato a presidente da República, o compromisso, a consciência política de você saber quem é a pessoa que você está colocando como presidente da República e principalmente a mesma coisa, consciência política, ideologia do partido de cada deputado federal que você elege. Eu não vou falar de senadores, né, que é um outro braço da justiça a nível federal. Eu vou falar daqueles que fazem as leis e daqueles que idealiza a lei, que no caso aí seria o governo federal. Então, pessoal, praticamente a gente está encerrando aqui esse breve bate-papo a respeito de política, de ter consciência política, tá certo? Então você vê que os políticos, eles influenciam a nossa vida de forma direta, compacta, não tem como correr. Você não pode ignorar a política, porque você está sendo negligente e irresponsável com o futuro do país, com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos. Você não pode dormir em berço esplêndido. Você tem que conhecer tudo que eu falei. Tudo isso que eu falei se resume numa coisa: consciência política. É você estar antenado, é você estar misturado, é você assistir jornal. Mas cuidado com o jornal que você vai assistir. Nós temos várias mídias corrompidas no Brasil. Mídias é aquele canal que leva a notícia até você, tá certo? O que você tem que procurar? Eu poderia falar aqui pelo menos, pelo menos uns 10 veículos de comunicação que você não deve levar a sério no Brasil. Mas eu vou deixar que você também não pode ter tudo na mão. Você tem que correr atrás e procurar saber o que é verdade e o que é mentira. Nós temos um problema aqui no Brasil que a gente só tem por verdade aquilo que a grande mídia coloca. O que a grande mídia, se a grande mídia não falou, não é verdade. Esse é o nosso conceito aqui no Brasil. Você não deve ir principalmente pela grande mídia, porque a grande mídia ela é corrompida. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes, uma pessoa que faz um vídeo, coloca aqui no YouTube, ele está falando muito mais verdade, com muito mais propriedade, porque a mídia ela é manipulada principalmente pelos governos para manipular a população, porque ela é um veículo de comunicação de massa. Ela atinge, vamos colocar aí, agora 2022 que eu estou fazendo esse vídeo, é ano também de Copa do Mundo. O dia que o Brasil estiver jogando, eu acredito aí que pelo menos 70% dos mais de 220 milhões de brasileiros vão estar ligados nessa televisão. Vão estar assistindo. Então é ou não é um veículo de comunicação de massa, né? Então, pessoal, é muito importante, sabe, que às vezes a gente fica preocupado em correria no dia a dia, trabalho, filho, enfermidade, sei lá, um monte de coisa que tira a nossa atenção no dia a dia. Mas em momento nenhum nós devemos correr atrás de tudo isso. Devemos correr atrás da diversão, do churrasquinho, do futebol, mas nós não devemos nos esquecer da política, porque a política ou ela beneficia a nossa vida ou ela detona a nossa vida, compromete a nossa vida
em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É isso que eu vou passar para você, tá certo? E outra coisa, pessoal, agora para encerrar. Agora eu vou me dirigir para você mesmo. Você, além de tudo isso que a gente já bateu um papo sobre consciência política, eu vou pedir para você, nunca venda, troque ou empreste o seu voto. Porque através desta irresponsabilidade sua como cidadão, como eleitor, você pode prejudicar a minha vida. Tem gente que troca um voto por uma camiseta. Tem gente que troca o voto por R$10. Tem gente que troca o voto por um emprego. Tem gente que troca o voto por um churrasco. Só, vem cá, chega mais perto. Não faça isso. Eu não sou obrigado a pagar por suas irresponsabilidades. Seja um cidadão, seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa responsável. Você ajuda a decidir os destinos do país. Então eu, como cidadão, cobro também de você responsabilidade. E ambos vamos cobrar dos políticos que nos representam, né? Que nós colocamos lá. Então, não adianta reclamar só dos políticos. A principal responsabilidade é nossa, é minha e sua. Então nós temos tanto responsabilidade no eleger e principalmente depois no cobrar uma atitude correta dos nossos representantes no mundo político, tá certo? Então, que você possa meditar em tudo aquilo que a gente falou, em tudo aquilo que a gente bateu papo. Talvez você que está me assistindo agora, você não tem nem idade ainda para votar. Mas quando você tiver, leva isso e, sabe, seja um multiplicador. Chegue na sua casa e fale sobre política com seus pais. Ó, que não seja prioridade na sua vida, principalmente se você é jovem, que não seja prioridade na sua vida TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram e outras dezenas de mídias sociais que tem. Que não seja prioridade, né? Que você pode usar, claro, eu uso, tá? Essas mídias que eu falei para você, tá? Mas que não seja isso prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida é aquilo que te dá segurança, tá? É aquilo que te dá segurança. Uma outra dica ainda que eu me lembrei agora, quando você for escolher o seu candidato, pelo amor de Deus, não vá pelas pesquisas. Isso é muito importante que eu vou falar. Tem gente que escolhe o seu candidato só porque a pesquisa, aquela falsa mídia, aquela mídia enganosa que é a maioria no Brasil, falou que tal candidato está na frente. As pesquisas, os institutos de pesquisa. Não vai por isso. Tem gente que não quer perder o voto. Não, eu vou votar em quem está ganhando, vou perder o meu voto. Gente, isso é falta de consciência política. Para mim é burrice. Não vou perder meu voto, eu vou votar em quem eu acredito, em quem eu pesquisei. Através de uma conscientização política. E não só porque a mídia podre e enganosa falou que fulano de tal estava na frente, aí eu vou votar, a pesquisa está falando que não, você não tem que votar por isso. Você tem que votar pela consciência de que você está escolhendo o melhor representante para mim, para os seus filhos, para a sua família, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Você não tem que votar por causa disso. Você sabe um outro absurdo que eu percebo no dia da eleição? As pessoas votam em candidatos simplesmente, ou candidatas, porque são bonitas. Você acredita que existe essa conscientização de muitos da nossa população? Eu já vi. A pessoa chegou para mim, eu vou votar nele ou nela porque são bonitos. Você acha que isso é conceito para você escolher um representante? Você sabe uma outra coisa que é bom que se observe no dia da eleição? Aquele pessoal joga aquele monte de papel, aquilo é crime eleitoral. Não pode, não pode. Sabe que hora que eles jogam? Jogam de madrugada e jogam até de avião, tá? Joga até de avião, que é para ninguém ver. Por quê? Porque é crime jogar aquele papel. Agora, muitas pessoas eu vejo não tem candidato, pega o papel e vota naquele cara. Pelo amor de Deus, Brasil. Pelo amor de Deus, Brasil. Pelo amor de Deus, povo brasileiro. É por isso que a gente vive essa merda que a gente está vivendo nesse país. É por isso que esses nossos representantes fazem o que querem e parecem semideuses.
Porque nós somos irresponsáveis na hora da escolha dos nossos candidatos. Se aquilo que está ali no chão, aquele papel, não pode ser feito, se é crime aquilo lá, você pega um papel do chão, você já está cometendo um ato totalmente irresponsável. Porque você está indo escolher um representante que você nem sabe quem que é. Começa por aí. E aquela pessoa que jogou ou mandou jogar, ou aquele partido que mandou jogar aquele papel no chão, são criminosos. Você não deve votar naqueles papéis que estão no chão, porque eles estão cometendo um crime eleitoral. Portanto, são indignos de representar a mim e a você em qualquer esfera de poder, seja federal, estadual ou municipal. É um absurdo o que acontece. Né? É um absurdo o que acontece. Né? Uma eleição municipal, por exemplo, o pessoal troca um voto de 4 anos por um botijão de gás. Eu sei da necessidade, mas não pode, gente. Não é assim que funciona. É por isso que a gente tem sempre que estar na mão desses caras. Porque nós escolhemos mal os nossos representantes. Aí depois o que tem que fazer? Né? Tem que ficar mendigando, só que ele só dá aquela época. Vai pedir botijão de gás para você depois, para ele pagar uma conta sua, vai ver se você vai pagar. Ele não vai pagar. Tá? Então você ganha um botijão de gás e toma 4 anos de prejuízo nas costas. Então, de tudo que eu falei, pessoal, o que nós temos que ter? Consciência política. Tudo isso que eu falei, eu estou me referindo a uma conscientização política. Chega! Vamos sair da caverna de Platão. Vamos sair da ignorância. Vamos acordar do deitado eternamente em berço esplêndido. Tá bom? Então que vocês possam, né, tirar, se alguma coisa de bom eu falei aqui nesse vídeo, que você possa tirar e você possa colocar em prática a partir de hoje. Fale sobre política com seus pais. Fale sobre política na sua escola, na sua sala. Fale sobre política com seus parentes, com seus amigos. Fale sobre política, viva a política de forma direta, sendo um candidato, ou de forma indireta, escolhendo seus representantes com consciência. Tá bom? Até a próxima, um grande abraço e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. O que eu vou pedir para você? Que você me ajude. Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal, coloque os seus comentários aqui embaixo de concordância ou não concordância. Eu também aprendo quando vocês colocam alguma coisa aqui embaixo. Dê a sua opinião. Eu preciso que você dê a sua opinião, tá certo? Meu nome é Ed Carlos Pinheiro, um grande abraço.